O Cinematório Café é oferecido por MUBI, um verdadeiro cinema online que conta com uma equipe de curadores e exibe via streaming filmes excepcionais do mundo todo. A cada dia, uma nova preciosidade é apresentada e você tem um mês para assistir a ela. Ouvintes do Cinematório Café estão convidados a testar o MUBI de graça por 30 dias, acessando o site mubi.com/cinematório. Isto é, mubi.com/cinematório. Uma boa dica para ver no MUBI é o especial que reúne 2 curtas vanguardistas da diretora norte-americana Barbara Hammer. Feita em colaboração com o Festival de Curtas de Londres, essa sessão dupla explora a ideia de suavidade radical, o poder de ser abrasivamente feminina e abertamente vulnerável, subvertendo emoções da fraqueza à força, através de uma câmera radicalmente suave e o modo da filmagem especificamente tátil de Barbara Hammer. Esperamos que você goste e agora vamos ao podcast. Para tudo. Este podcast nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo depois deste episódio. Não mesmo. Nem a gente também, né? Definitivamente, depois da entrevista que gravamos para este Cinematório Café Expresso, direto da Mostra de Tiradentes, nossas vidas foram transformadas. Fomos tocados por uma pessoa muito especial. Helena Inês. Este nome, se não significa algo para você que nos ouve, pare tudo, desligue tudo e vá assistir ao Bandido da Luz Vermelha, vá assistir a Mulher de Todos, vá assistir a Copacabana Mon Amour, conheça o cinema brasileiro e depois você volte aqui. Helena Inês esteve conosco na 21ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Ela que esteve lá para apresentar 2 filmes, um deles como atriz, que é Antes do Fim, e o outro como diretora, que é A Moça do Calendário, filme que encerrou o festival. E entre uma coisa e outra, ela parou para bater um papo conosco, não é, Raquel? Sim, maravilhosa, super gentil e uma presença iluminada, assim, né? E a gente marcou com ela estava lá, sentamos e papeamos. E assim, a gente já era apaixonado por ela, agora a gente ficou ainda mais, né? Ela já tinha sido homenageada na Mostra de Tiradentes do ano passado. E ela já tinha, assim, nos iluminado com a sua presença, mas a gente não tinha tido a oportunidade de falar com ela, né? De conversar com ela, assim. A gente esteve na entrevista coletiva que ela deu junto com a Leandra Leal e tal. Mas, gente, quando você tá entrevistando, assim, um papo mais intimista, é outra coisa, sabe? Você se sente muito mais próximo mesmo, muito mais... Como se fosse amigo, assim, né? Amigas. Migs. Como se a gente fosse migs. Estivesse ali tomando um cafezinho. Eu me segurei pra não tietar. Nossa, emocionante. Né? Ainda mais que eu já tinha visto Antes do Fim. E Antes do Fim foi um dos filmes que eu mais gostei da mostra inteira. Eu ficava assim, sabe, meio deslumbrada. Talvez isso esteja um tanto nítido na nossa entrevista. É verdade. Mas não teve como. Bom, e já que você tocou neste assunto, né, que é o filme Antes do Fim, então, por favor, Raquel, explique um pouco para quem está nos ouvindo sobre o que se trata esse filme, né, que foi o motivo principal da nossa entrevista. Então, ele foi o último filme exibido na Mostra Olhos Livres, do diretor Cristiano Burlan. E além dela, no elenco também tem o Jean-Claude Bernardet. E os dois juntos são um casal, né? Um casal maravilhoso. Desses, assim, que
você olha pra tela e se encanta. E ele tá com algumas ideias sobre tirar a própria vida, no sentido de um suicídio que seja por escolha mesmo. E ela, como companheira dele, né, se coloca como uma pessoa para contrapor essa ideia, mas não de forma moralista ou se impondo, assim, mas de uma forma muito natural, mostrando, assim, a beleza da vida, da vitalidade em si. E aí o filme perpassa muitas coisas interessantes, assim, a própria questão do envelhecimento, né, além dessa coisa do fim da vida, acho que fala muito mais de vida, na verdade. Com certeza. Né? E aí não só nos diálogos deles a gente tem isso, mas nas próprias imagens, porque é um filme de imagens muito bonitas, assim, muito poéticas também. Em preto e branco. Todo em preto e branco, com fotografia linda, um figurino legal também. E, imagens, né? Muito poéticas. São Paulo, né? E tem algumas sobreposições, fusões que são bem bonitas, né? O filme vai ter umas imagens ali de camadas, né? Que são realmente de uma composição estética, né? Muito chamativa, né? E muito bonita mesmo. Sim, tem... fala muito sobre arte também, né? Literatura, dança, principalmente. Cinema, né? Referências a cinema. Outros filmes, né? É muito interessante. Eu, assim, me conectei pra caramba. E como eu falei também, como um casal, o Jean-Claude Bernardet e a Helena Inês, não só como personagens, mas também o que eles representam, né, para a história do cinema em si, traz muita força pro filme. E ela, sendo essa atriz, que na verdade é uma atriz que também cria, então até o próprio Cristiano Burlan falou sobre isso, assim, ela trouxe muito de si, né, do que ela achava que seria importante para a personagem, então ela criou essa personagem junto do diretor. Quase como se fosse uma roteirista também, assim. E aí eu acho bem interessante, porque a Helena Inês tem essas habilidades todas, assim, que você sai encantado. Foi assim que eu saí do cinema, encantada, assim. Não só com os temas, mas com tudo que aquele filme tava trazendo, assim, de imagens e tudo mais. E o filme foi muito aplaudido, e na saída o Cristiano Burlan e a Helena Inês estavam inclusive lá do lado de fora, né, recebendo os cumprimentos, estava parecendo uma noite de gala, né, de estreia, assim, eles recebendo os cumprimentos da plateia. E uma coisa curiosa é que esse filme, na mostra do ano passado, ele foi exibido como Work in Progress, né, que foi uma exibição especial lá no anfiteatro, não foi nem no Cine Tenda, que é onde acontecem as sessões principais da Mostra de Tiradentes, mas ele já havia sido exibido, né, como um trabalho inacabado, né, que estava em processo de finalização, e aí depois, um ano depois, volta a Tiradentes, agora em sua forma final. E lembrando que é um filme que tem o roteiro, na verdade, creditado para a Ana Carolina Marinho e o próprio Burlan, mas como a Raquel disse, certamente o Jean-Claude e a Helena também tiveram a participação aí na construção desses personagens, dos diálogos e tudo, né? Faz parte do processo criativo, até pelo que o próprio Cristiano falou lá no debate, que ele não tinha um roteiro convencional, né? Ele tinha uma série de anotações, e aí durante as filmagens e tudo eles iam, né, criando juntos tudo o que é visto na tela. Sobre a moça do calendário, a própria Helena irá dizer para vocês do que se trata o filme, né? A gente não tinha visto ainda quando nós a entrevistamos, e a gente pediu a ela que falasse um pouquinho sobre o que é o filme para que vocês possam ficar inteirados, né? Até porque o filme vai chegar ao circuito. Antes do fim também acredito que terá distribuição, mas ainda não tem previsão de estreia. Mas aqui no nosso podcast você pode já saber um pouco do que se trata, e a gente tenta colocar aí algumas imagens no post deste episódio para você ver, né, um pouco do que estamos falando aqui junto com a Helena. Raquel,
antes de seguirmos e deixarmos nossos ouvintes com a entrevista, vamos aos recadinhos de praxis. Então, nossa praxis começa com a recomendação da assinatura dos nossos feeds. Através do feed geral, você tem acesso a todos os nossos podcasts, o Cinematório Café, o Em Foco, o Plano Sequência e o Cinefonia. Mas se você quiser ouvir, né, receber aí somente o feed do Cinematório Café, você pode assinar o feed particular dele. E também tem os feeds particulares dos outros, né? É isso aí. E se você utiliza o iTunes ou o aplicativo de podcasts do iPhone, do iPad, dê uma nota 5 de preferência para o Cinematório Café e para os nossos outros podcasts por lá, para que a gente possa chegar a mais pessoas, né? Quanto mais avaliações nós tivermos, mais o podcast é divulgado pela Apple e aí mais pessoas podem conhecer o nosso trabalho, né? Uma das formas que você tem para ajudar o Cinematório Café a continuar no ar e a crescer. Outra forma é a nossa campanha de financiamento coletivo, não é, Raquel? Sim, nossa página de financiamento coletivo está no Padrim, onde você pode nos apadrinhar, né, contribuir com o nosso trabalho com diferentes valores e assim ter acesso a conteúdos que são exclusivos para padrinhos e madrinhas, como, por exemplo, a newsletter semanal e ao Cineclube. A newsletter é um conteúdo semanal exclusivo para quem é nosso padrinho ou madrinha. E o Cineclube também é um conteúdo exclusivo e acontece mensalmente. A gente se reúne para debater um filme à escolha de quem nos apadrinha, né? A gente faz a votação e a gente discute este filme a partir de uma videoconferência. É isso aí, não deixem de conferir. E para acessar todos os detalhes é só você clicar no banner que está aí no site, está na home e também na barra lateral aí da página do podcast. E agora vamos deixar você com ela, Helena Inês. Temos a honra hoje de recebermos Helena Inês aqui no Cinematório. Muito obrigado, Helena. Realmente um prazer enorme estar tendo essa oportunidade, né, de conversar com você frente a frente. Assim, a gente sempre te viu na tela, né, vimos os seus filmes. Então, assim, é uma honra realmente imensa estarmos aqui agora. Muito obrigada. Pessoalmente. Muito obrigada. Para mim também é um prazer enorme falar para o Cinematório. Massa, legal demais. E eu queria começar a nossa conversa a respeito do filme Antes do Fim, né, dirigido pelo Cristiano Burlan, com você como atriz principal, apesar de você ter falado no debate, né, que o Bernadette que é o protagonista, mas acho que você tem uma importância imensa ali também, né, na construção do filme. E queria que você começasse dizendo como é que foi contracenar justamente com o Jean-Claude, ser um colega de cena que dá trabalho, como é que foi esse trabalho com ele? Como se vê no filme, existe um carinho, uma intimidade, né? Uma coisa muito natural entre a gente, e espontânea. E, ao mesmo tempo, eu tinha um trabalho também ali com ele de desconstruir o discurso dele, né? De desmontar, porque não seria o meu como personagem. Eu falo dele como protagonista porque é um filme de um homem, né, Cristiano Burlan, sobre um personagem masculino que apresenta uma tese de eutanásia. E o meu personagem, que também é protagonista, claro, mas ele vem como antítese, não é, a essa tese dele de autossuicídio, né? Quer dizer, suicídio sempre é auto, né? É isso. Legal. E quando surgiu a proposta do Cristiano para você fazer o filme, o convite, o que te instigou mais no tema, os temas, né, que estão sendo trabalhados ali? Gosto muito do Cristiano como diretor, tinha assistido alguns filmes dele, então adorei. Nossa, um dos diretores que eu mais gosto do cinema brasileiro, gosto de muitos, mas ele é um desses que eu gosto também muito. Então esse convite foi significativo, né? E ele me falou rapidamente, como ele disse mesmo no debate, sobre o roteiro, não é? Porque ele não tinha o roteiro escrito, ele tinha uma sinopse.
e, e também disse, olha, vai ser uma aventura, porque nós não temos produtor, mas tudo isso para mim significou mais fascínio pelo filme e também por trabalhar com ele, né? Eu gosto demais mesmo do trabalho do Cristiano, acho ele um grande artista. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar, porque eu, assim como o Merten, eu fui profundamente tocada pelo filme, achei ele belíssimo e ele ficou na minha cabeça, as imagens, o diálogo, a sua antítese, porque eu me identifico muito com a sua antítese. Essa energia vital, assim, eu achei muito linda. Apesar de que eu me identifico muito com ele nessa questão da liberdade, né, de escolha. Mas eu gosto muito que você fala do debate, que você trouxe uma antítese no sentido de que, ok, a liberdade de escolha é legal, mas não com esse sentido de medo, né? Medo do fim, né? Eu achei isso muito profundo. Bem, dá pra, né, a gente refletir bastante. Mas, e já que o filme gira em torno, né, dessa pulsão vida e morte, assim, eu acho curioso que ele esteja em competição na Mostra de Olhos Livres, que é composto por um júri de jovens. E eu fiquei pensando que quando a gente é jovem, a morte, no geral, nos parece muito distante, né? A gente está sempre vivendo como se não houvesse amanhã, algo assim. A energia vital ela é mais pulsante, digamos, e a morte ela parece uma coisa mais distante mesmo. Enfim, e aí eu queria que você comentasse um pouco sobre como você vê esse filme dialogando com os jovens, né? Sei. Com esse júri jovem, assim, que tem esse distanciamento da morte, geralmente, né? Não é uma regra. Sensacional. E acho sensacional essa fusão, né, desse júri jovem com esse filme. E também me coloco como jovem, como eu ficaria fascinada em assistir esse filme, né? Eu acho que é intrigante, né? Como eu gostei também de assistir os filmes de Bergman, né? Também profundamente falando sobre a morte, né? Na minha juventude. Então eu acho perfeito e gosto de ouvir, né, dos jovens, e o que coincide muitíssimo também com o que eu penso, né? Então eu vejo que a juventude também pode se ter em todas as idades, né? Não está tão condicionada ao corpo, né? Esse espírito jovem, não é? E aprendo muito com isso. Agora mesmo eu estava conversando com uma menina, 20 anos no máximo também, que está com um filme aqui, nessa primeira amostra, né, de filmes ligados à universidade, à escola, né? Então, existe tanto entendimento entre o que eu penso e o que ela me diz, tá entendendo? Eu acho muito gratificante. O filme tem cenas que trazem você no Copacabana Mon Amour, né? E assim, de algum modo, cria ali uma relação da atriz Helena Inês com a pessoa Helena Inês, mas sem despir totalmente o filme dessa camada ficcional que está representada na sua personagem, que você está interpretando. Como é que foi feita essa construção em parceria com o Cristiano, de trazer, né, essa camada da realidade, de fazer uma reflexão ali talvez do que você pensa do que é o cinema, de como que é essa vida do cinema, né? Que logo depois que é desconstruída naquela fala, né? Fala assim, esse texto é uma bobagem e tudo. Como é que foi feita essa construção? Então, eu fiquei surpresa quando eu vi Copacabana Mon Amour, né? O Cristiano, ele falou tal, se eu permitiria, por alto, tal, eu disse, sim, tal. Mas quando eu vi mesmo no filme, eu fiquei surpresa e fiquei imaginando de que maneira, não é, aquela cena era significante mesmo para o filme, já que é um outro personagem, não é? E aquela fala eu tenho horror à velhice, tá entendendo? Seria então uma personagem. Seria uma fala do personagem dela e não dela própria, né? Porque no filme ela, que esse personagem é Helena, né? Ela não tem medo da morte, nem tampouco da própria velhice, né? Ela entra, ela está velha já, então, e ela jamais se refere
a velhice como impossibilidade de ser feliz, né? De ter sua vida integralmente, né? Totalmente. Então, aí eu fiquei bastante sem entender mesmo. E conversei com Jean-Claude até sobre isso, assim como dois atores conversando sobre um filme. O que é que você acha, tal? E eu talvez, se eu fosse a diretora do filme, eu não usasse aquela cena, tá entendendo? Mas Te intrigou, né? Me intrigou e ao mesmo tempo porque eu tinha essa ideia muito clara do personagem, que a Luciana apresentou muito bem. E talvez tenha sido a primeira pessoa que pensou o filme exatamente como eu. Eu fiquei muito impressionada. Gente, isso é que eu acho do filme. E eu tenho ouvido sempre outras coisas, que também acho, mas não é a essência para mim. Ela deu a essência ali. Então, eu achei que essa essência não tinha muito a ver com o personagem do Copacabana Mon Amour, não é? Mas gosto e acho que no filme é mais uma camada, é mais uma qualidade de direção, né? A autoria dele. Então, aceitei totalmente e gosto. Que acaba sendo uma proposta, assim, disso mesmo, né? De provocar, né? Que intriga e te faz pensar a respeito dessa... Como que você está sendo colocado ali, mas não é você. Então tem qual essa... Helena que está ali, qual né? A gente também fica se perguntando. Sim. Isso é interessante. Isso é interessante, né? O que eu quis mesmo foi me livrar do lugar comum. Porque o lugar comum não pensa. Você não pode refletir muito sobre o lugar comum. E o lugar comum é exatamente esse, o medo da velhice. Não é? Exatamente. Que poderia ser a primeira leitura do filme, mas mais por um homem até, porque é uma leitura feminina. Não é? O medo, a velhice como terror. Né? E acontece, é muito engraçado quando eu vejo Copacabana e estou presente, as pessoas riem, eu adoro, né? Porque eu estou exatamente nessa situação, mas sem horror. Porque eu acho bem interessante mesmo, porque culturalmente, assim, na sociedade, para a mulher é um peso, né? Peso. É um peso. E você traz a leveza, assim, no filme, sabe? E a beleza também. Eu me lembro muito de que quando tem, por exemplo, aniversário da Audrey Hepburn, aí todo mundo compartilha só fotos dela jovem. Como se ela fosse só aquela imagem de quando ela era uma menina. E aí eu me coloquei contra, assim, quando era o aniversário, foi ano passado, eu coloquei só foto dela, sabe, mais velha mesmo, Sim. Porque também a beleza ali, assim. Sim. Ela trabalhou. E ela trabalhou, isso. e ela, inclusive, ela era muito Ela ativa, cresceu como ativismo na maturidade. E eu pensei, caramba, mas por que se atrelar tanto a essa imagem É terrível, da jovialidade? É terrível. Já ouvi de críticos de cinema dizer por que Elizabeth Taylor não se manteve daquele... Quer dizer, ele quer matar, né, a mulher. A mulher, a gente sabe disso, né? É uma luta danada, né? Então eu também por isso, sabe, eu fiquei tão tocada pelo filme, assim, que eu achei maravilhoso, porque você trouxe essa beleza, né, da velhice também, que a gente tem que valorizar e respeitar. Somos nós daqui a pouco, né? Não tem jeito. Não, eu talvez até tivesse horror da velhice. Não é? Não sei de onde o Rogério tirou exatamente aquela frase, porque ele tinha, entendendo? O Rogério tinha horror da velhice, tanto é que ele foi embora jovem, com 57 anos. É jovem. É jovem. No auge, né? Aliás, adoro essa cena do filme, que estão comentando, né, sobre alguém que tem 50 anos. Não, muito jovem, é jovem. Então, para um escritor, para um autor, super. Ele está no auge. A gente ainda não teve a oportunidade de ver A Moça do Calendário, seu mais recente trabalho como diretora. Queria que você falasse um pouquinho de como surgiu a vontade de fazer esse filme e sobre o que ele é, para os nossos ouvintes conhecerem também, já se preparando, porque ele vai ser lançado em breve, não é? Vai ser lançado em maio. A Moça do Calendário é um filme bom de ver e de refletir sobre ele, sabe? Ele preenche, sabe, o coração. Também tem essa qualidade que o
o filme do Cristiano tem também, não é? De uma outra maneira. É também extremamente musical, não é? Acredita muito no cinema. E por coincidência, ambos têm 86 minutos. Quer dizer, 86 é um detalhe muito especial, não é? Então existe uma coisa em comum ali entre esses filmes, que é o próprio cinema, né? O amor ao cinema. E com A Moça do Calendário eu senti principalmente a urgência de falar de coisas que precisavam ser faladas, né? Sobre a cidade de São Paulo, sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre a existência e sobre essa sociedade do cansaço que eu trouxe no filme do Cristiano, porque exatamente estava no meu roteiro, era um momento, sabe, eu estava pré-filmagem praticamente. E então é um pensamento que eu acho incrivelmente de acordo com algo primordial que me veio no roteiro, que é o humor de Rogério, né? O sentido dele de crítica, de uma crítica de trazer a polêmica também, não é? Vinha uma qualidade muito forte do cinema do Rogério num roteiro que era de um curta. De um curta que ele escreveu naqueles momentos terríveis de 87, final da ditadura, para uma possibilidade dessa pessoa que escreveu esses contos entrar com um roteiro e ele dirigir esse curta média-metragem em Santa Catarina, né, que é o estado onde ele nasceu. Então, mas ali tinha Rogério nesse sentido, sabe, de armar, de pegar várias ideias, tá entendendo? Algumas não eram dele, e acrescentar algo que ele já tinha feito, inclusive, e fazer dali um roteiro. Foi um roteiro de guerrilha, entendeu? Então, eu vendo aquele roteiro, imediatamente me senti com possibilidade também de mexer, deixar essa essência, que é uma essência narrativa também, que o Rogério, ele gostava muito do ensaio, do experimental, mas também da narração, os filmes dele tudo. Mantive isso, então é meu filme mais narrativo, e mexi profundamente todo ele, tá entendendo? Com tudo que eu queria. Inclusive fazendo um filme de mulher, tá entendendo? Com ponto de vista feminino, levantando completamente um personagem feminino, escrito como estava no roteiro, era uma vítima, eu transformo ela numa mulher livre, tá entendendo? E mantive essa ideia que eu acho absolutamente essencial e maravilhosa da Moça do Calendário, que seria um símbolo, né, machista de sedução, numa líder revolucionária do MST. Que massa, cara. Que legal. Isso, então, ele vai exatamente desconstruindo todas essas ideias clichês, né, sobre o que seria a Moça do Calendário, né, e traz um Brasil de formação escravocrata, né, racista também, e também traz como influência também de Rogério a música brasileira. Realmente é belíssimo o som do filme. É belíssimo. Vem desde o Edino Krieger, que de 1920, tá entendendo, até hoje, tá entendendo, com um rap. Um rap sobre a maconha, que é preciso liberar. Então é bem amplo. E dirigir a Jean, né? Dirigir a Jean é maravilhoso, mas ela é uma atriz, então eu dirijo ela como uma atriz, sabe? Não entro a familiaridade nem nela, nem no André, que também é meu genro, né? E é através do personagem do André que eu conto todo o filme. E é muito engraçado, que a mente dele, na mente, no subconsciente, ele é um machista, mas ele não quer ser, tá entendendo? Mas aí as negações dela, as negativas dela, tá entendendo? Ao assédio dele, vão transformando ele, tá entendendo? A mulher também que abandona ele com uma elegância total,
Entendeu? Ele também aprende com isso e no final ele se transforma e ele vai com ela, tá entendendo? Para as terras que foram do pai dele e que são ocupadas agora por ela. Legal. Só pra gente terminar, falar um pouquinho sobre cinefilia. Sim. É claro que para você tem toda assim, uma trajetória muito grande de cinefilia e de filmes que você viu e que te influenciaram, mas atualmente, o que você tem gostado de ver e que você tem trazido eventualmente para os seus filmes como diretora? Sei, eu acho a cinefilia importantíssima. É típica, né, da minha geração, mas está voltando, né? Eu já fui agora a participação de debates sobre cinefilia, né, toda essa origem do Walter da Silveira, que, né, foi extremamente importante, um dos primeiros cineclubes do Brasil, que foi em Salvador. Então, o que eu gosto de ver em cinema são filmes bons, sabe? Eu gosto muito de ver filme brasileiro, gosto dos filmes brasileiros, dos experimentais, gosto desse cinema que eu faço, que meus amigos fazem, né? Vejo muito esses filmes. Gosto demais de um cineasta que agora se recusou mais a fazer filmes, que é o Tsai Ming-liang, também está presente em todas as citações do meu filme, eu adoro ele, acho incrivelmente bom. Gosto do cinema português, muitíssimo, acho que é o melhor cinema atual do Ocidente, é o cinema português. E, quer dizer, continuo uma cinéfila, né, assistindo tudo, assim, muito interessada por tudo e muito triste de perder um filme, sabe? Ontem eu perdi um filme que eu queria ver, um filme da Paraíba, o Rebento, ainda perdi, mas vou ver, ele vai me mandar, então eu tenho uma compensa. Maravilha. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Maravilhoso. Uma delícia vocês, viu? Que massa, legal. Então, de noite a gente se vê, né? E na festa com certeza, também. não, certeza. veremos Eu e estaremos lá também. Ah, que bom. Pode. Tira uma foto pra você. Ai. Olha, vamos ouvir novamente Helena Inês falando que é uma honra estar no Cinematório e que nós somos uma delícia. Muito obrigada. Para mim também é um prazer enorme falar para o Cinematório. Uma delícia vocês, viu? Que massa, legal. A melhor parte, né, gente? Nossa, eu vou colocar esse áudio como meu despertador no celular. Ou como toque de chamada. Uma boa ideia. Né? Maravilhoso. Muito obrigado mais uma vez, Helena. E olha, próxima vez eu vou te tirar pra dançar. Gente, pra quem não tá entendendo isso, é porque na festa de encerramento, todo mundo lá, né? Jornalistas, críticos, diretores, atrizes, enfim, todo mundo dançando. Helena Inês dançando junto. E aí o Renato teve a brilhante ideia de tirá-la pra dançar. E tava quase, sabe? Só que aí Quase. houve uma interrupção deste momento, porque no meio da festa tem um sorteio de um brinde. E aí, bem nessa hora que o Renato estava ali, já a postos para fazer, né, esse convite de dança, aconteceu de todo mundo, de parar a música e todo mundo ter que correr pro sorteio e tal. E aí sim. A Helena já não voltou mais pra pista depois do sorteio. Foi um balde de água fria. Então, porque quebrou totalmente o clima. Já havia feito contato visual. e a gente não ganhou nada no Sabe? sorteio, então também não adiantou. E acabou que depois eu a perdi de vista. Acho que ela não ganhou também. Ela ficou chateada, foi embora. Mas enfim, fica a promessa. Próxima vez, dançaremos. O E eu salão estarei é nosso. lá pra colocar isso no Instagram. Olha, nossos realmente, stories. foi assim, foi um dia, né, que foi no mesmo dia que a gente já entrevistou, não Foi no sábado, né?
E o encerramento foi no sábado. Aquele dia foi transformador, até porque, além de Helena Inês, quem estava dançando conosco era Jim Sganzerla. Ou seja, estávamos na presença de duas figuras das mais ilustres do cinema brasileiro. Obrigada, Helena, pela sua presença, pela sua entrevista maravilhosa, né, por ser tão gentil. E quais são os recadinhos de encerramento, Renato Silveira? Bom, vamos lá, né? A vida tem que continuar. Chamado então, realista. Você tem que acessar as redes sociais para encontrar o Cinematório e acompanhar todas as novidades que nós colocamos no ar toda semana, né? Não só aqui no podcast, mas no site também. Então procure por Cinematório no Instagram, no Facebook e no Twitter, que você nos encontra. Estamos também no Telegram, onde temos um super grupo de bate-papo, onde você pode conhecer pessoas incríveis e interagir também comigo, com a Raquel, com todo mundo da nossa equipe. E também temos o nosso e-mail. Se você quiser escrever para a gente, é só mandar a sua mensagem para contato@cinematório.com.br. Estamos também no Spotify, onde temos aí o perfil Cinematório Café, com playlists exclusivas e temáticas, de acordo com, né, os nossos episódios, e também playlists que nós indicamos. E estamos no YouTube, o nosso canal tem conteúdo bem legal também para você acompanhar. E não se esqueça de se inscrever para ficar sabendo antes de todo mundo quando a gente divulgar os últimos vídeos que fizermos. E reforçamos o convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo através do Padrim. É só acessar padrim.com.br/cinematório e lá você pode conhecer o nosso projeto, ver as recompensas que você pode receber, dependendo do valor com que você contribuir para nos ajudar a crescer e a manter a independência e a qualidade do nosso trabalho. Antes de irmos embora, lembramos que o Cinematório Café é um oferecimento de Mubi, um serviço de cinema online que transmite via streaming diversos filmes produzidos no mundo todo, sejam eles clássicos ou produções recentes que foram destaque em festivais internacionais. Tem filmes com legendas em português e você pode ver tudo isso através do computador ou mesmo do aplicativo do Mubi para smartphones. Você que é ouvinte do Cinematório Café pode testar o Mubi de graça por 30 dias e ter aí um gostinho do que é essa plataforma. É só você fazer o seu cadastro no site mubi.com/cinematório, isto é, mubi.com/cinematório. Esperamos que você tenha gostado desse episódio e compartilhe com a gente o que você achou, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Beijo, gente. Nos falamos no nosso próximo encontro. Um grande abraço, até mais, tchau!